Você está ouvindo Em Signos, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Acho que eu tinha um pouco mais de 2 anos quando eu entrei numa escola pela primeira vez. E desde então eu nunca mais saí da escola. A não ser durante o ano de 2010, quando eu estava desempregado. O que no final das contas acabou sendo muito bom, porque eu pude assistir a quase todos os jogos daquela Copa. Uma amiga da minha avó era professora e costumava dar pra gente alguns livros didáticos e paradidáticos que estavam sobrando ou que ela não ia usar mais. Era comum que professores recebessem alguns exemplares para análise que as editoras forneciam. Essa prática parece que está diminuindo com o tempo, já que os sistemas apostilados de ensino meio que se alastraram pelo mercado. E esse era um universo encantador para mim, porque os livros costumavam vir acompanhados do tal do manual do professor. Então é assim que a minha professora é orientada a trabalhar, pensava eu. É claro que não com essas palavras, né? O manual não tinha somente respostas para os questionários. Ele tinha também textos de instrução, de orientação, sugestões de atividades, planos de aulas, recomendações de outros materiais, de museus, de palestras, de cursos, etc. Em uma lembrança mais ou menos nítida, eu estou preenchendo o questionário de algum livro da série Vagalume, da editora Ática, coleção muito utilizada nas escolas do país naquela época. Para o amigo ouvinte que não vivenciou esse momento histórico, ou seja, para quem é muito novo e talvez caiu nesse podcast de paraquedas, os livros eram maravilhosos, as histórias eram cativantes e muito bem escritas, e eu li alguns exemplares mais de uma vez. Meu autor favorito era Marcos Rey, pseudônimo de Edmundo Nonato, que escreveu uma porrada de livros, dentre eles O Mistério dos 5 Estrelas, Quem Manda Já Morreu e Um Cadáver Ouve Rádio. Olha aí. Os livros vinham acompanhados de um suplemento, que era basicamente um questionário para verificar se você entendeu a história. Acredito que ali tinha tanto perguntas mais diretas, do tipo quem matou o mensageiro do hotel, quanto questões mais analíticas, um pouco mais elaboradas, como por exemplo, qual relação podemos estabelecer entre o mistério do Hotel 5 Estrelas e a nossa sociedade atual? Mas isso eu não tenho como provar porque pode ser apenas uma peça pregada pela minha memória. Se você, colega ouvinte, puder me ajudar nessa questão, eu ficarei muito grato. Nessa mesma lembrança, após fazer a lição, ou seja, responder às perguntas do livro, eu passava então a corrigir a lição, comparando o que eu tinha escrito com as respostas que seriam esperadas, de acordo com o que estava escrito no suplemento do exemplar do professor. A brincadeira aqui era fazer primeiro o papel do aluno e depois o papel do professor. Analisando em retrospecto, eu acho que eu não tinha muitos amigos. Me tornar professor durante boa parte da minha educação básica não era uma opção. Eu já cogitei trabalhar como escritor, engenheiro, jornalista, programador, técnico de futebol, porque eu gostava muito de jogar bola, mas os meus amiguinhos não gostavam muito de quando eu jogava bola. Foi somente lá por volta dos 16 anos, quando eu estava na 2ª série do ensino médio, que essa decisão tomou corpo e acabou se tornando uma realidade. Eu tinha na época diversos professores inspiradores que, mesmo sem que eles soubessem, me incentivaram a tomar o rumo da docência. E o encantamento se dava pelos temas que iam de relatividade restrita à 2ª geração do romantismo brasileiro, pelas metodologias de ensino, de educação baseada em projetos, até apresentações de seminários, e evidentemente pelos estilos pessoais de cada um deles. Eu pensava, eu quero ser igual a essa professora, eu quero fazer essas coisas também, eu quero ser admirado desse jeito. Na dúvida entre matemática ou física, eu acabei optando pela 2ª, rumo à minha licenciatura. Mas eu ingressei na graduação muito jovem e muito inexperiente. Sem passar pelo cursinho pré-vestibular, eu não tive a oportunidade de analisar outras possibilidades e cogitar carreiras diferentes.
estivessem elas dentro do espectro das ciências exatas, engenharia, arquitetura, programação, ou de outras coisas menos relevantes e importantes, tipo filosofia, medicina, história, viver de arte, constituir família, ser feliz no presente e agir sobre o futuro, e etc. Talvez esse poderia ter sido um mini conselho, o conselho zero que eu teria dado para o jovem Pedro do passado. Reflita a respeito de outras possibilidades e analise elas com carinho. Não tome essas decisões precipitadas somente porque sim, porque você já tem 17 anos e porque você precisa dar satisfações a algo ou a alguém. No final das contas, privilegiado como sempre fui, eu dei sorte. A docência foi a melhor das decisões e eu meio que não consigo ver de que outra maneira eu estaria vivendo os meus dias. Mas eu também não tenho como provar isso e sinto que você, caro ouvinte, não pode me ajudar nessa questão, de forma que eu não fico mais tão grato assim. Foi mal aí. Não é possível eu dar conselhos para o eu graduando do passado, porque a seta do tempo é inexorável e a entropia não me deixa mentir. Assim, caso o seu eu graduando esteja existindo no presente, eis aqui algumas ideias que podem te servir. Sinta-se à vontade para acrescentar novos pontos à discussão e também se sinta à vontade para compartilhar esse episódio com os graduandos do seu círculo social e ver o que eles acham dessas ideias. Eu ficaria muito contente com os seus comentários. Primeira dica, jovem Pedro do passado. Faça amizades construtivas e estabeleça laços profissionais. Você pode ter percebido no início desse relato que eu não sou aquilo que chamaríamos de o amigão da galera. Eu tenho um perfil mais contido, tenho poucos contatos além das minhas relações profissionais e cotidianas, o que não é problema nenhum e nenhum demérito, é apenas uma realidade com a qual eu vivo muito bem, obrigado. Na graduação, entretanto, eu sinto que eu poderia ter aproveitado melhor as possibilidades de me relacionar com outras pessoas, além daquelas que já me conheciam e me acompanhavam naquele momento da vida. Não apenas por uma questão de amizade, companhia da balada, rapaziada da sinuca, galera do boteco Poderoso Litrão, entre outros itens do gênero festivo, mas num sentido mais amplo, de ter pessoas para pedir ajuda, compartilhar angústias, reconhecer dificuldades, estudar em companhia, trocar experiências e planos para o futuro. E com o fim da graduação, essas novas amizades permitiriam que eu construísse uma rede de contatos e estabelecesse laços profissionais, o que é de muito importante numa carreira. Isso poderia talvez ter facilitado o meu ingresso no mercado de trabalho ou aberto possibilidades que hoje eu não sou capaz de enxergar. Mas, de novo, o futuro, esse rapaz franzino e incerto. Então eu pensei muito sobre o assunto e a minha resposta vai ser muito chata, porque eu sempre fui muito Caxias. Quem está falando agora é Paula Rosa, graduada em Letras pela Universidade de São Paulo. Em retrospecto, eu não faria nada diferente do que eu fiz. Eu sei que, enfim, eu fiz o que eu devia fazer, como eu devia fazer, e eu não saberia fazer de outra forma. Mas se eu pudesse dar um conselho, seria para aproveitar mais a vibe de faculdade em si. Tipo, festas e bandejões e essas coisas, porque eu não fui em nenhuma festa e eu nunca comi no bandejão e eu tava sempre muito ocupada porque eu trabalhava e estudava. Talvez, sei lá, até fumar um baseado, sei lá eu, sabe? Nunca fiz nenhuma dessas coisas, então eu aproveitaria mais a vibe da faculdade, no geral, de ser jovem e experimentar coisas e, sabe, sem muita consequência. Talvez eu faria isso, esse seria meu conselho para Paulinha séria e compenetrada dos 19 aos 23 anos. Segunda dica para o jovem Pedro do passado: registre corretamente tudo o que lhe for possível.
longe de mim querer exigir que você seja aquele tipo de estudante que passa a aula inteira copiando toda a lousa, as falas de sua professora, os gestos que ela faz, bem como inserindo notas de rodapé que se referem à temperatura ambiente e como que isso pode estar relacionado com o mal-estar que você sentiu quando pisou na sala de aula naquela noite de terça-feira. Lua em quarto crescente, Vênus em ascensão, sábado próximo é um bom dia para limpar o armário do banheiro. Eu me refiro ao desejo que eu tenho hoje em dia de consultar documentação relevante da época da faculdade. Mesmo eu sendo um puta de um acumulador, tendo ainda muito papel da graduação, ele é apenas papel. Eu não tenho cadernos organizados, eu não tenho lista de exercícios de qualidade, os relatórios completos. É um monte de lixo inútil que só me dá dor de cabeça e vai aumentar o custo das outras 14 mudanças de residência que eu ainda vou fazer nessa vida. Eu gostaria de ter produzido material de consulta para o futuro. Gostaria de ter registrado melhor os meus trabalhos na forma de fotos, vídeos, áudios, criado um portfólio dessa produção pensando naquele momento presente e em como que essa documentação poderia me ser útil no futuro, seja ele profissional ou acadêmico. Sabendo que eu trabalharia como professor, eu até consegui salvar algumas coisas, alguns esquemas de lousa, resumo de aulas, leituras variadas e uns pensamentos espalhados por aí. Mas analisando em retrospecto, muito se perdeu. E eu sinto que a ausência de registros dificulta a minha reflexão a respeito da qualidade do meu trabalho e de como que eu posso agir para melhorar isso aí. Acho que a primeira coisa eu diria que as minhas expectativas do mercado não eram realistas e que isso não necessariamente era uma coisa ruim. Essa é Michele Nunes, graduada em jornalismo pela PUC de Goiânia. Eu enxergava carreiras da maneira como os nossos pais viveram as carreiras deles. Os nossos pais, eles geralmente encontravam um emprego e ficavam nesse emprego por muitos anos, numa empresa só, ou mesmo numa área só. E pelo menos na área de comunicação, eu sou formada em jornalismo, isso não é mais uma realidade. As pessoas estão se diversificando bastante. E eu acho que a partir do momento que eu entendi que jornalismo não era uma coisa só, foi o momento que os horizontes começaram a se abrir para mim. Antes eu pensava que para ser jornalista você precisava ficar numa redação, ou numa TV, ou num rádio, ser repórter, era a única coisa que eu enxergava. E uma vez eu estava numa coletiva de imprensa, da época eu cobria cultura, então era do pessoal do Warner Channel, e eu descobri que a executiva, uma mulher, enfim, muito bem sucedida, muito conhecida na área, eu descobri que a formação dela era jornalismo. E foi o momento que eu pensei, eu não preciso fazer só isso. Isso me ajudou muito, porque foi bem na época que a crise nas redações estava chegando no pico, ainda está muito em crise, os jornais estão muito em crise hoje em dia, mas foi bem na época em que a bolha estava estourando no Brasil, as redações estavam diminuindo muito, e ter essa perspectiva me deu esperança. E também abriu portas para mim, porque depois eu fui trabalhar com PR, fui fazer freelance, e só o fato de eu conseguir enxergar essa possibilidade praticamente salvou minha carreira. Terceira ideia, jovem Pedro do passado. Frequente monitorias estudantis. A faculdade de física era um bicho muito difícil. Tinha o problema clássico das aulas de cálculo não acompanharem as aulas de física geral. O amigo ouvinte, a amiga ouvinte que é das exatas, vai entender a minha angústia quando eu digo que eu precisava derivar funções nas aulas de física 1, enquanto a professora de cálculo 1 ainda estava explorando a noção de limites de uma função. Se você, ouvinte, não é das exatas, eu tenho certeza que vai conseguir pensar num outro exemplo bem mais próximo da sua realidade. Apesar de ter uma base muito sólida no meu ensino médio, e eu já mencionei os excelentes profissionais com quem eu tive o privilégio de estudar, ela não era suficiente para acompanhar com fluidez os novos desafios que apareciam. O nosso ensino de matemática, historicamente, é deficitário.
Mesmo um currículo reduzido não possui tempo suficiente para ser trabalhado com qualidade. Como eu tinha facilidade e gostava de matemática, eu consegui obter bons desempenhos acadêmicos no ensino médio, mas nada me preparou para aquilo que estava por vir. Eu fiquei muito perdido no primeiro semestre. Na primeira prova de cálculo 1, tirei 1,8. Na segunda, a minha nota baixou um pouquinho e eu tirei 0,2. Aí eu fui perguntar para a professora o porquê de 2 décimos, quando claramente era muito mais simples dizer que não tinha nada de bom para ser extraído dali e um 0 redondo já bastaria. Eu não lembro o que ela respondeu, mas para fins de registro, digamos aqui que ela gostou do meu nome e achou que eu merecia alguma nota por ter tantas letras na minha certidão de nascimento. Então era muito difícil acompanhar as aulas, compreender os novos conceitos, os termos que surgiam a todo instante, visualizar as relações abstratas que meu cérebro tinha que construir para dar continuidade com os estudos. Mais uma vez privilegiado, eu tive muita sorte de morar com um grande amigo que me ajudou muito e me permitiu não abandonar o curso logo no primeiro semestre. Um grande abraço para você que, espero eu, também está ouvindo esse episódio. Eu poderia ter frequentado as monitorias estudantis que eram fornecidas na faculdade, porque nem sempre essa ajuda era suficiente. Afinal, até o meu nobre colega, do alto de sua sapiência e companheirismo, também tinha suas limitações. É evidente que nenhuma mágica seria feita, até porque não dá para garantir a qualidade dessas monitorias, mas eu acho que elas teriam sido úteis e certamente colaborariam para que eu conseguisse avanço nos estudos que eu não teria sozinho. Eu sofreria um pouco menos com as gigantescas listas de cálculo, geometria analítica, mecânica clássica, física quântica. Poderia ter aprendido mais e com melhor qualidade. Uma outra coisa que eu diria para mim mesma é que ser freelancer não é necessariamente uma coisa ruim se você souber navegar nesse universo. Foi muito importante para mim ter tido 2 empregos CLT. Eu fiquei 4 anos em um e 3 anos em outro. E depois eu comecei a fazer freelas e existiam muitos mitos sobre você ser freelancer. Muita gente acha que se você for para o mercado de freelance, você não consegue voltar para o mercado CLT, o que não é verdade necessariamente. Hoje eu estou de volta no mercado CLT e eu fui aprendendo aos poucos como manejar o meu tempo, como conseguir contatos, como me portar online, que também é uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesses últimos anos. E se eu soubesse antes, eu acho que eu teria me dado melhor, que é investir na minha marca pessoal. Eu sei que soa muito um negócio de coach, mas é muito real hoje em dia. Você tem que... A maneira como você se porta, principalmente se você está na área da comunicação ou da produção de conteúdo, a maneira como você se porta online é muito importante. Então, ter uma presença online nessas áreas é muito importante, estar nas redes sociais e postar coisas nas redes sociais que você não se importaria que colegas profissionais lessem. Então, o tipo de exposição que você quer, o tipo de imagem que você quer passar e fazer conteúdo. É um negócio que eu até demorei um pouco para fazer. Eu tô no Twitter há alguns anos, mas eu fiquei uns anos sem mexer no Twitter, sem mexer em Instagram, em redes sociais, e é uma coisa que é muito importante hoje em dia. Então, eu teria investido um pouco mais nessa área. E o último conselho é principalmente para a área de produção de conteúdo e comunicação, mas se você está pensando em fazer coisas nessa área, o mais importante é produzir. Não pare de produzir, tenha projetos pessoais, é difícil, principalmente se você está na luta, está na batalha, se você precisa pagar boleto e seu trabalho CLT é exaustivo, às vezes você chega em casa e você não tem ânimo para fazer as coisas, mas se você quer investir nesse tipo de trabalho, você tem que ter alguma coisa para mostrar, e não necessariamente o seu trabalho CLT vai te proporcionar esse portfólio. E hoje em dia existem muitas ferramentas gratuitas, você precisa ter alguma coisa para começar, você precisa ter, se você for fazer vídeo, se você for fazer alguma coisa em áudio, se você for fazer imagem, você precisa de um computador, de um celular, e eu sei que nem todo mundo tem acesso a essas coisas, mas com muito pouquinho a gente vai
criando algumas coisas. Tem muita gente que é grande, por exemplo, no YouTube hoje em dia, e que grava e edita os vídeos com celular, e não usa computador, por exemplo. Então, hoje em dia a gente tem ferramentas que te dão essas oportunidades. Você tem que acompanhar pessoas que estão criando coisas que você gosta, seguir canais, ouvir podcasts, ler sites e acompanhar artistas no Instagram, ver o tipo de pessoa que está criando coisas que você quer criar e aprender com essas pessoas e aos poucos ir construindo o seu próprio conteúdo original. Quarto ponto para o jovem Pedro do passado: aprenda a fazer bons planos de aula. Nas poucas vezes em que eu precisei passar por processo seletivo para concorrer a uma vaga de trabalho, me solicitaram que eu elaborasse um plano de aula. Eu percebi então que eu não tenho a menor ideia de como que se elabora um plano de aula. Se você, colega ouvinte, tiver interesse, acessa o Google Acadêmico e faz uma pesquisa por plano de aula. Alguns resultados vão te mostrar a existência de outros conceitos bem parecidos, mas que por uma questão conceitual têm significados e aplicações diferentes. Plano de aula, plano de ensino, plano de curso, sequência didática e assim por diante. Dependendo da fonte que você consultar, aparecem também outras variações dentro do que um plano de aula deve conter. Nome da instituição, duração da aula, método de avaliação, objetivos, metodologias, materiais, referências e etc. E aí a pergunta que, às vezes, numa manhã de quarta-feira, descendo as escadas do colégio, rumo à sala dos professores, para buscar o meu café e sentar um pouco no sofá, a pergunta que me ocorre é: onde caralhos eu estava nas aulas em que supostamente estavam me ensinando a elaborar um plano de aula? O que aconteceu nesse período? Como, por todas as divindades ecumênicas mais sagradas do panteão universal, eu nunca aprendi a fazer isso da forma correta? Aliás, como que eu não percebi a necessidade desse aprendizado durante a graduação, buscando assim me informar melhor e procurando auxílio dos meus professores e das minhas professoras? Caramba, jovem Pedro do passado, que puta vacilo, meu! O que eu gostaria de dizer para o Thiago jovem? Esse é Thiago Pato, graduado em Física pela Universidade Estadual Paulista, Economia pela USP e atualmente é doutorando em Economia pelo INSPER. Olha, tem uma coisa meio cabreira nessa pergunta aí, que é o fato de que, sei lá, a pergunta faz parecer que agora a gente atingiu uma sabedoria um status de sabedoria que a gente é capaz de aconselhar alguém, né? E digamos que eu não me sinto assim. E eu acho que talvez essa seja a primeira coisa que eu gostaria de dizer, é que esse processo de construir uma carreira, para algumas pessoas ele acaba sendo muito rápido, mas para outras ele acaba demorando bastante, como é o meu caso. Então eu acho que no final das contas o que é importante, eu gostaria de ter isso bem claro desde o começo, é que essa jornada pode ser bem longa e que sim, tentar não ficar ansioso com relação a isso, tentar entender às vezes que erros acontecem, tomadas de decisões erradas acontecem. Assim, o importante no final das contas é curtir a jornada, aproveitar as outras coisas. A vida não se resume a quem você é profissionalmente, tem outras coisas importantes para se preocupar. Quinto argumento para ti, jovem Pedro do passado: dê mais valor às aulas experimentais. Esse detalhe me deixa muito angustiado atualmente. Eu sou péssimo com física experimental. Eu não sei dar aulas de laboratório, elaborar experimentos, avaliar da forma correta, interagir com o conhecimento de forma dialógica, ajudar os meus estudantes a construírem significado para as coisas a partir de uma interação concreta com a ciência. Isso é péssimo para a minha área de atuação. A física implica necessariamente numa abordagem experimental. O que eu faço é dar aulas de bloquinho na lousa. É praticamente uma matemática enfeitada e recheada de outras ficções. Reconheço publicamente e peço perdão aos meus estudantes porque eu precisaria sim ter essas habilidades. Durante a graduação, as minhas aulas experimentais poderiam ser divididas em dois grupos.
laboratório de física dura, voltada para o preparo de profissionais que estão interessados em seguir na pesquisa científica, e laboratório de física escolar, voltada para o desenvolvimento de experimentos e estratégias para o ensino de ciências. Mesmo eu tendo me apaixonado pelas aulas desse segundo grupo, eu consigo reconhecer aí algumas falhas. A primeira delas, eu não dei a atenção devida para as aulas do primeiro grupo, deixando de desenvolver assim as habilidades que se mostrariam necessárias no futuro. Imaginando que eu nunca trabalharia em laboratório, eu acreditava que não precisava saber de todos aqueles detalhes que os meus professores e professoras tanto insistiam que nós soubéssemos e fizéssemos da maneira correta. Outra falha remete a um tópico que eu já discuti anteriormente, a ausência de registros. Eu não tenho dados desses experimentos, eu não tenho as fotos dos aparatos que a gente construiu, dos relatórios que eu escrevi. Meu caderno de Física Experimental 1, por exemplo, ele foi entregue para o professor e nunca mais foi devolvido. Ficou lindo, até hoje eu sinto saudade. Um beijo para você, caderno de capa verde, que hoje mora no céu. É claro, os tempos eram outros, não tinham smartphones, internet em qualquer canto, nossos recursos eram limitados. Fosse hoje em dia, eu teria muito mais condições e opções de registrar e de aprender com as aulas. E é evidente também que isto não precisa ser um conselho em vão para o jovem Pedro do passado, que nada pode fazer a respeito. O não tão jovem Pedro do presente pode muito bem buscar uma capacitação para desenvolver essas competências necessárias e parar de se queixar de um tempo que já foi e não volta mais. Caramba, não tão jovem Pedro do presente. Que vacilo, hein? A segunda coisa que eu gostaria de dizer, eu acho que isso está bem claro na minha cabeça, que foi um erro estratégico bem grande, foi que, bom, eu não fiz cursinho, né? Fiz um vestibular para física, com 17 anos eu estava terminando o colégio e fui direto para a faculdade. E eu cometi um erro bem grande, que eu acho que culpa da minha imaturidade, que foi tratar a faculdade como se fosse uma extensão do ensino médio, entendeu? No sentido de que eu cumpria com as minhas obrigações, cumpria bem, mas era apenas isso, entendeu? E quando você está aprendendo um ofício, você está construindo a sua carreira, você tem que ir além, entendeu? Você tem que entender para onde você quer ir, você tem que se interessar por tudo, você tem que ser curioso. Você não pode ter a mesma conduta que você tem no ensino médio, porque no ensino médio você está lá estudando as coisas que dizem para você estudar. Algumas você gosta mais, outras você não gosta menos, outras você odeia. Mas enfim, a gente faz muito por esse hábito de responsabilidade, né? E na faculdade, quer dizer, você está escolhendo aquilo, entendeu? Então você tem que mergulhar naquilo de cabeça, nem que seja para daqui a um ano você perceber que você não quer mergulhar naquilo de cabeça, que não é aquilo que aquilo não foi a melhor escolha, entendeu? Mas seja lá o que for, a faculdade precisa ser tratada de maneira diferente. Eu acho que eu parcialmente consegui melhorar isso quando eu fiz a minha segunda graduação. Talvez por isso eu tenha sido bem natural essa minha transição para fazer o doutorado em economia. Sexta dica para o infante jovem Pedro do passado: aproveite o estágio obrigatório supervisionado. Uma das exigências da licenciatura é a obrigatoriedade de realizar um estágio supervisionado em alguma escola de educação básica. Para esse episódio, eu consultei o meu histórico escolar porque eu não lembrava da carga horária desta disciplina. 420 horas, distribuídas igualmente em 2 semestres. Eu consultei também os sites da universidade e constatei que essa carga horária total se mantém a mesma, apenas com uma outra distribuição. Ou seja, são muitas horas a serem cumpridas e isso meio que parece um martírio, né? De fato, é realmente um esforço colossal e cansativo quando realizado de forma improdutiva, como você pode imaginar, foi o que eu fiz. Vamos resumir em que se consistiu o meu estágio supervisionado e imaginar o que eu poderia ter feito em contrapartida. Primeiro, eu conversei com os meus professores de física do ensino médio e pedi permissão para realizar com eles o meu estágio. Eu fui prontamente aceito, muito bem recebido, o que se mostrou uma grande fonte de aprendizado. Um pouco mais de 3 anos depois de formado, eu estava retornando à minha escola, dessa vez como aprendiz de professor,
conversando com os meus agora colegas de profissão a respeito da carreira, da educação, do ensinar e do aprender. Aí então eu assisti muitas aulas do fundo da sala, revivendo uma época não tão distante assim e com um olhar infelizmente não tão distante assim. Todas as coisas permaneciam essencialmente as mesmas e eu apenas me achava levemente superior porque, afinal, agora eu era um adulto em formação observando os jovens no seu habitat natural e pensando: jovens, que espécie engraçada essa aí. Passada essa embriaguez inicial, não tendo mais nada para ser observado naquele experimento sociológico, eu consumi todo o tempo restante lendo livros da faculdade. Se eu fiz 2 folhas de anotações pertinentes nessas centenas de horas, foi muito. E não é surpresa alguma dizer que tais eventuais registros se perderam. Por fim, eu ministrei, por sugestão dos meus professores orientadores, 2 aulas em 2 séries diferentes: Leis de Newton para alunos do primeiro ano e Princípio de Arquimedes para alunos do segundo ano, e foi isso. Você percebe, jovem Pedro do passado, como o seu tempo, esse recurso escasso e limitado, foi mal aproveitado? Eu não tinha noção, por exemplo, que era obrigatório escrever um relatório do estágio supervisionado. Daí eu precisei correr contra o tempo nos momentos finais do processo para redigir um documento bem meia-boca, cheio de generalidades e completamente vazio de reflexões. Eu não pude, inclusive, aproveitar esse momento para aprimorar as técnicas de redação que eram necessárias para o trabalho de conclusão de curso. E esse aí tem tantos conselhos para o meu eu graduando que, bom, aí já é um outro episódio. Eu acho que a maior parte dos erros que a gente comete, no final das contas, eu acho que acaba ajudando, entendeu? É meio sem sentido você esperar que você falhe algumas coisas. Às vezes você precisa percorrer o caminho você mesmo para entender por que aquele caminho não é bom, entendeu? Outras pessoas te dizendo aquilo não fazem sentido. Eu escutei diversos conselhos a minha vida inteira, entendeu? Alguns deles eu só fui entender mais tarde, mas também outros conselhos se mostraram inúteis, entendeu? Escolher a tua carreira é uma soma de diversas coisas e assim, você tem que pensar no quanto que você quer ganhar, você tem que pensar em qual é a rotina que você quer ter, você quer pensar em alguma coisa que você gosta, você tem que colocar tudo isso na equação, entendeu? E por mais que você pense a respeito disso, você vai ter que fazer algum ajuste lá na frente, entendeu? Às vezes você erra por menos, por mais, enfim, é isso que eu gostaria de dizer. Um abraço. Por fim, jovem Pedro do passado, o 7º conselho que eu te dou: realize uma iniciação científica. Eu deveria ter aproveitado a chance quando surgiu de realizar uma iniciação científica na faculdade. O mais triste é lembrar que talvez eu tenha abdicado dessa oportunidade por dinheiro. A bolsa que ofereciam era, inexistente ou irrisória, e no lugar da pesquisa eu acabei optando por trabalhar com aula de reforço, que pagavam um pouco, bem pouco, a mais. A ganância venceu o conhecimento. Essa oportunidade poderia ter me aberto portas para a vida acadêmica na hora certa, ou ter fechado as portas para a vida acadêmica na hora certa. Eu não precisaria ter passado pela desagradável experiência de um mestrado fracassado, porque eu já teria uma noção melhor das exigências e dos significados da pesquisa. Ou também não. Mas isso a gente não tem como saber, né? A vida, mais uma vez, a vida dá dessas. Eu não quero que o jovem Pedro do passado encare isso como um longo desabafo de arrependimento. Eu não posso dizer que eu tenho arrependimentos em si. Eu digo talvez que eu sinto leves frustrações esporádicas, bem específicas, ao imaginar como que certas coisas poderiam ter acontecido. O que me parece um exercício natural, saudável e essencialmente humano. É claro que eu poderia ter aproveitado melhor várias coisas. Porém, vamos tentar imaginar o seguinte cenário. Eu consegui, de algum jeito, encontrar um vórtice temporal, um rasgo no tecido do espaço-tempo, um pequeno buraco de minhoca que me permite aparecer no quarto dos fundos da casa do meu amigo Tiago. Quarto esse habitado por, olha só,
jovem Pedro do passado, 18 aninhos, calouro no primeiro semestre do curso de licenciatura em Física. Sem que ele me veja, eu copio esse episódio aqui para o seu pequeno MP3 player da Foston, com seus impressionantes 64 megabytes de armazenamento, e deixo ali para que ele ouça em algum momento. Alguns dias depois, após escutar o programa antes de dormir, certamente a conclusão desse rapaz seria algo parecido com: "Ih, rapaz, bateu, essa erva tá estragada e por hoje chega." Olá, colega, obrigado por ouvir até aqui. E antes de encerrar o programa, eu queria dar só alguns recadinhos rápidos. Para começar, eu quero agradecer demais as participações da Paula, da Michele e do Thiago, que foram pegos meio de surpresa com essas minhas perguntas aleatórias a respeito de quais conselhos que eles dariam para si mesmos na época da graduação. Eu sei que não é fácil responder esse tipo de pergunta e por isso mesmo eu agradeço demais essa colaboração de vocês. Outra coisa, o Insigno agora está disponível no Spotify. Olha aí, eu estou muito feliz com isso e ficou muito mais fácil para você compartilhar esse episódio com aquele seu amigo da faculdade, com a tua prima do cursinho, quem sabe finalmente ensinar para sua mãe o que é um podcast. Pega o celular dela, instala o Spotify, segue o Insigno e pede para ela ouvir. E aí ela vai se apaixonar por podcast. Só vai querer ouvir podcast. Na mesa do almoço de família no domingo vai falar sobre o quê? Podcast. Como dizem alguns por aí, acho que sem brincadeira, 2019 é o ano do podcast no Brasil. E por último, eu estou tentando produzir um pouco mais de conteúdo recentemente e escrevendo algumas coisas lá no meu blog, que estava bem parado, mas voltou a caminhar sozinho. Então, se você gosta dessa discussão de escola, educação, ensino e outras metalinguagens, acessa lá pedrobittencourt.com.br e dá uma olhada nas baguncinhas que eu já fiz nessa vida. Todos os links se encontram no post que acompanham esse episódio. E a gente se vê, quem sabe, daqui a 10 dias.